Boa noite, pessoal do Segundão, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, pessoal, ela vai ser gravada, tá ok? Bom, é que hoje a gente vai lá em Dourados receber a nossa princesinha, a nossa caçulinha, tá certo? Então hoje eu vou filmar uma aula para vocês, tá ok? Bom, seguinte, pessoal, eu quero que vocês vão lá na apostila de matemática na página 96. Lá a gente vai começar a falar um pouquinho sobre paralelepípedos. Na última aula a gente falou um pouco sobre cubos, né? Como que a gente trabalha com cubos, achar diagonal, tanto da face como do próprio cubo, tá? Agora a gente vai mexer com o paralelepípedo. Bom, nesse exercício número 1, a gente tem a seguinte situação, galera. A gente tem uma caixa e essa caixa tem as seguintes dimensões: 102 centímetros por 255 por 170, né? Eu montei uma aqui mais ou menos assim para a gente ter uma ideia, tá ok? Bom, essa é a nossa caixa. E aí o que acontece? A gente quer colocar cubos lá dentro. Os cubos, pessoal, tem que ter medidas iguais, certo? E eu tenho que preencher toda essa caixa com a menor quantidade de cubos, porém o cubo ele tem que ser o maior possível e não pode sobrar nem faltar espaço. Ah, e como é que eu vou fazer isso? Bom, pessoal, a gente tem que descobrir uma medida que caiba tanto para o 255, como para o 102, como para o 170. E isso a gente faz a partir do MDC. Não sei se vocês lembram como é que calcula MDC. O MDC, pessoal, é o número que tem em comum entre os três. E para isso acontecer, eu preciso fatorar os três números ao mesmo tempo. Eu já fiz isso aqui em cima. Peguei o 102, 255 e o 170 e fatorei. O único número que bateu, pessoal, que foi igual para todos, foi o 17. Ah, professor, mas só para relembrar, se tivesse outro número, se fosse o 5 e o 17, como é que eu ia achar o MDC? A gente teria que multiplicar esses dois. Mas no caso, pessoal, foi só o 17. Então quer dizer que vai caber aqui dentro dessa caixa cubos de 17 centímetros, seja de comprimento, de largura ou de altura, tá? Então aqui, pessoal, vão ser caixinhas de 17 centímetros, tanto aqui como aqui, tá ok? Bom, e aí a gente tem o seguinte, essa é a resposta da letra A, né? Qual a medida da aresta de cada bloco? Cada bloquinho que a gente colocar aqui dentro vai ter 17 centímetros. Bom, agora ele quer saber o seguinte, quantas caixas caberiam aí dentro? Bom, para a gente saber quantas caixas caberiam, pessoal, a gente teria que fazer o seguinte, a gente teria que saber quantas caixas vão ter nessa faixa aqui, nessa daqui e aqui, para depois multiplicar. Aí, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que pegar aí os números e dividir por 17. Então, por exemplo, 170 dividido por 17 dá 10. Quer dizer que vamos ter 10 caixinhas aqui de altura. 102 dividido por 17 dá 6. Então, quer dizer que vamos ter 6 caixinhas aqui nessa face, certo? E aqui nessa parte aqui, 255 dividido por 17 dá 15. Então aqui cabe 15 caixas. E agora é só multiplicar tudo, pessoal. Multiplicando isso daí, vamos ter então 900 caixas, ok? Essa é a resposta da letra B da número 1. E a número 2, o que a gente vai fazer? Bom, na número 2, ele quer saber o seguinte. Ele deu volume, ele deu medida da diagonal de uma face e ele quer saber qual é a altura dessa caixa, desse paralelepípedo, né? E tem um ângulo ali de 60 graus. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos pontos A, B e C. Se você ligar os 3 pontos e prestar atenção, vocês vão visualizar um triângulo aí, certo? Eu vou desenhar esse triângulo aqui. Então, vocês têm isso daqui, pessoal. Aqui é o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Bom, o ângulo de 60 graus está aqui no C. Então, aqui nós temos 60 graus. Bom, se vocês olharem, AB é um lado desse paralelepípedo e o BC é o outro lado, certo? BAF, por exemplo, é a altura, que é justamente o que a gente quer saber do exercício. Bom, então primeiro eu preciso saber as medidas desses lados. Vocês viram que a diagonal mede 8, o 8 está bem aqui. Então agora eu preciso saber quanto que mede cada lado. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter que usar a ideia de seno e cosseno, pessoal. O seno, para quem não lembra, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai ter seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que a gente não sabe. Vamos chamar esse cara aqui de x. Então, vai ser x dividido pela hipotenusa, que é 8. O seno de 60 graus, se eu não me engano, pessoal, é a raiz de 3 sobre 2. Né? Então, vamos ficar aqui com
raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 8. Multiplicando isso aqui cruzado, pessoal, vamos ficar com x é igual a 8 raiz de 3 dividido por 2. Fazendo aqui a simplificação, vamos ficar com 4 raiz de 3. Beleza, achamos um dos lados, né? Então achamos aqui o valor de x, 4 raiz de 3. Agora a gente precisa achar esse outro lado aqui. Vamos chamar ele de y. E aí, nesse caso aqui, como é o cateto adjacente, a gente usa cosseno. E aí nós temos cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 8. O cosseno de 60, pessoal, é meio. Então vamos ficar com 0,5 é igual a y, né? Desculpa, sobre 8. Aí o 8 vai passar multiplicando. E 8 vezes meio é 4. Então, a gente já achou a medida desse outro lado. Só que não acabou o exercício por aí, pessoal. Ele quer saber a altura. Bom, a gente sabe que para calcular o volume, pessoal, o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume a gente já tem, o exercício deu. O volume é de 144. O comprimento a gente achou, o valor de x é 4 raiz de 3. Vezes a largura, que é 4, a gente acabou de achar. Vezes a altura, que a gente não tem. É o que a gente quer saber no exercício, tá certo? Então, aqui nós temos 8 raiz de 3. E vamos passar esse 8 raiz de 3 dividindo. Opa, que erro feio, hein? Foi 4 vezes 4, é 16. Então, vai ficar 16 raiz de 3. Então, H é igual a 144 dividido por 16 raiz de 3. A gente fez na aula anterior a racionalização, né? Dá para dividir 144 por 16, fica 9. Então, altura é igual a 9 sobre raiz de 3. Aí a gente vai racionalizar isso, pessoal. Vou pegar um outro lado aqui para a gente aproveitar o espaço, tá? Então, eu tenho 9 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, raiz de 9, que dá 3. Dividindo 9 por 3 aqui dá para simplificar, fica 3 raiz de 3. Essa é a nossa resposta, tá ok? Bom, pessoal, essa aula de hoje, eu gostaria que, como atividade, vocês tentassem fazer para mim a questão número 3 e a número 4, tá ok? Brigadão, pessoal, valeu!